Bem, pessoal, vou me apresentar também, né? Eu sou Cleiton Nobre, faço parte da Fundação da Mídia Ninja também, da Rede Fora do Eixo, da Floresta Ativista. Eu estou envolvido em alguma dessas redes daí que a gente chama de Ninja Verso. Estou envolvido no Planeta Fora, nossa rede de ativismo LGBTQIA+, na Casa Ninja Amazônia, no Clímax, que é a nossa rede de justiça climática. E hoje eu estou responsável por fazer essa abertura dos diálogos com vocês, por meio dessa primeira oficina, que a gente está chamando de oficina de introdução ao mediativismo, né? E como ela é o primeiro diálogo que a gente está fazendo com vocês, ela está sendo uma oficina ao vivo, né? As próximas oficinas a gente está planejando de oferecer as oficinas que a gente já tem gravados, né? Pode ser que, porventura, a gente queira voltar até o início das atividades, voltar para alguma atividade ao vivo, né? Mas por enquanto a gente vai mandar, eu vou explicar isso no final, depois da oficina, como é que a gente está pensando esse cronograma, né? Mas já adiantando, a ideia é que a gente faça essa primeira oficina ao vivo com todo mundo. Muita gente não pôde estar aqui hoje porque estuda à noite, né? Tem muita gente aí do módulo noturno da universidade. A gente vai passar as gravações para essas pessoas. E daí, a partir da próxima semana, a gente vai mandando como se fosse uma sequência de. Não é uma news, mas é uma sequência de diálogos que a gente vai tendo com vocês por e-mail, né? E de semana em semana a gente vai passando para todo mundo uma oficina diferente para vocês participarem, né? Aí a gente tem oficina de manchetes, como fazer manchetes criativas, que é uma demanda muito grande para quem está nas redes sociais, né? Oficina de redes sociais, oficina de. Nossa, até a gente já fez tantas oficinas de design, enfim, tem uma oferta ali de oficinas, como fazer esse radar, a Rapan está me ajudando aqui na, no nosso repertório acadêmico. Mas é isso, de semana a semana a gente vai mandando e-mail com o link da oficina, né? Aí a organização depois com lista de presença, né, para poder checar quem que participou ou não, vai ficar por conta dos gestores de cada uma das redes envolvidas aí no Ninjaverso, né? E daí cada rede também, de forma um pouco independente, também pode mobilizar os seus pares ali até o início dessa atividade, né? De repente, eu no Planeta Foda posso querer fazer uma reunião com o nosso time, né? Antes de começar, nesse período de oficinas, né? Mas isso vai de cada rede, né? Eu já vi que a Ana estava pensando em querer mobilizar o pessoal da Cine Ninja, mas, enfim, oficialmente, as nossas atividades só vão começar no segundo semestre, tá bom? Não tem data ainda, a gente está fazendo, porque o nosso planejamento do segundo semestre ainda não está finalizado, né? Mas quando finalizar, a gente vai mandar o calendário para todo mundo, né? Aí vai ser uma outra etapa, que daí a gente já pede que todo mundo participe das oficinas até essa etapa, né? Então é essencial, super importante, né? Não vou falar obrigatório, né? Porque nada, tipo, a gente não escreve em pedra tudo que a gente faz. Mas a gente pede que todo mundo faça as oficinas até o início das atividades, para todo mundo tá com o repertório quente ali, do trabalho em rede que todo mundo vai desenvolver no segundo semestre, né? Aí no segundo semestre, então, a gente inicia de fato, né, as dinâmicas de trabalho em redes nas redes, cada um com os seus projetos, nos seus canais aí do Ninjaverso, né? Aí a dinâmica também é muito diferente, né? A maioria faz reuniões semanais, tem algumas que fazem reuniões quinzenais, né? Aí a dinâmica, tipo, tem gente que pede que mobiliza ali uma carga horária de estar 3 dias na semana, alguns, só pode é legal que seja todo dia, enfim, isso é a dinâmica que cada um vai se resolver com o seu gestor, né? Bem, a gente pode no final depois tirar dúvidas para quem estiver ainda nesse processo. Eu imagino que muita gente esteja ainda
com dúvida em relação a isso. Mas, já adiantando, é um pouco, é isso que a gente está planejando aí para os próximos dias, né? Bem, e a oficina de hoje, gente, ela é uma oficina que ela é uma base inicial para vocês entenderem um pouquinho o pano de fundo, né, o campo de atuação em que a mídia ninja está situada, né, para vocês poderem entender o terreno em que vocês vão pisar, inclusive para poder saber, será que eu vou mesmo? Será que eu não vou? Espero que todos continuem com a gente, mas é legal todo mundo entender. A mídia ninja, imagino que todo mundo conhece, né? Que é uma mídia de esquerda, é uma mídia ativista, né? Então, se você se inscreveu ali, você já sabe, tem meio caminho andado aí de conhecimento, né? Se não conhece, vai tomar um susto agora nessa oficina, né? Mas que é uma oficina de mídia ativismo. Mas a ideia é a gente poder entender um pouquinho, um pouco desse pano de fundo. No e-mail que a gente mandou para todo mundo, eu vou fazer aquela pergunta. A gente mandou o link de um artigo, né, que é um artigo da Ivana Bentes, que a gente sugeriu, né, a leitura prévia para essa oficina. Daí eu queria saber se alguém leu, quem leu, né, se alguém ainda não leu, mas está. Ou se alguém não sabia, porque tem gente, eu falei com um cara hoje que não que vai ver a gravação, falei, nem vi aqui no e-mail direito, mas tinha lá, no segundo parágrafo, tinha, indicamos a leitura deste artigo para participar da oficina. Não era obrigatório, viu? Mas eu queria saber se alguém leu para a gente já ter um pouco dessa troca aí. Quem leu, gente? Ninguém? Meu Deus, socorro. A Bruna, pelo menos, ela confessou, sabia, mas não. Eu comecei a ler, só que eu estou na semana de prova, daí eu confesso que eu estou em pânico, que é muita coisa. Mas eu comecei, inclusive estou com ele aberto aqui também, para acompanhar. Eu dei uma lida também, confesso que não me aprofundei muito assim, mas li sim. Legal, legal. Eu também dei uma É, lida, mas eu não cheguei até o final. Eu também estou nesse período aí de ter que adiantar para provas, então só consegui até. Eu li dois terços, vamos dizer assim. Até a página 13 eu consegui ir. legal, tá ótimo. Tá ótimo. São 19 páginas, né? Não é muito, não é pequeno. Mas enfim, quem já está um pouco no circuito universitário já está meio acostumado, né? Um pouco com essas leituras. É, mas é isso, gente. Quem não leu tudo, acho que é legal continuar a leitura. Quem não leu ainda, eu imagino que o dia de hoje vai estimular muito, né? Eu vou começar, que eu já estou enrolando aqui nessa introdução. Eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente se ajudar imageticamente. Cadê aqui? Todos veem? Aqui fala que está processando. Uma tela preta ainda. Não aparece Tá. nada. Deixa eu ver, deixa eu sair e compartilhar de novo. Que às vezes dá esse bug. Eu acho que é porque eu tô com ele fazer assim. Eu vou tirar da tela cheia. Pronto, agora vai. Foi, né? Agora deixa eu voltar para a tela cheia. Pronto. Então, o artigo que vocês leram, a maioria leu já no início, ele é um pano de fundo, é muita coisa de fato, então a gente estimula a leitura porque a gente entende que tem muita coisa ali que é importante todo mundo ficar por dentro. Mas para a oficina de hoje, né, que é uma oficina que a gente pretende
ter uma hora de duração, não vai dar para explorar muita coisa ali que a Ivana coloca nos textos. Eu vou pegar só a parte que mais interessa para os nossos trabalhos de extensão, né? Explicar um pouquinho onde é que a mídia ninja se insere nessa esfera do mediativismo, mas não vou entrar muito na história ali da construção dos fóruns de mídia livre, enfim, tipo, eu vou partir para a parte uma parte mais pragmática, digamos, né? E conceitual também do mediativismo. E eu tô passando aqui, pronto. Aí passei um monte, socorro. Eu vou começar primeiro da onde a gente veio, né? A gente é uma rede, não sei se vocês, todo mundo. Nossa, eu tô passando, aí ele vai pulando. Socorro. Ele tá aí na foto do coisa, né? É porque eu sou ansioso, daí eu vou passando assim. Daí eu cliquei uma vez, aí fiquei assim para esperar. É a demora dele. Não, ele tá pulando. Não, não sei por quê, tipo, esse daqui é lá do 10, sabe? Slide 10. Pode ser, de repente, eu vou te mandar. Pronto. Pequenos problemas técnicos, gente, mas tenho certeza que assim que a gente ajustar isso aqui, vocês vão. Ai, ai, cadê? Eu vou te mandar o Canva. Pronto. Ele abriu para ti porque eu fiz um novo. Tá aberto, né? Daí, gente, até aproveitando um pouco daquilo que eu falei, a gente sempre começa essa oficina sem explicar um pouquinho a nossa história desde os primórdios, né? Aí eu coloquei esse primeiro slide aí, fora do eixo, até para poder falar um pouquinho dessa história. Eu vou falar bem rápido. Ela é uma história de 20 anos, né? Mais de 20 anos, né? Se a gente for contar desde o primeiro coletivo da nossa rede, ela começou em 2001, né? Então já tem, ó, 24 anos, né? E daí, o Fora do Eixo, pode passar, que eu acho que já é o segundo, terceiro slide, que tem essa foto aí do Congresso de 2011. O Fora do Eixo ela é uma rede que nasceu de 2005 para 2006. Não sei se todos conhecem, é uma rede de cultura e comunicação, né, que ela foi formada a partir de vários coletivos culturais, né, essa época de 2005 para 2006 era uma época de ascensão dos coletivos culturais, principalmente nas pequenas cidades, pequenas e médias cidades, né? A gente falava muito que para você encontrar tipo, a cultura local, os artistas locais, você tinha que se conectar com esses coletivos, né? Porque os grandes empreendimentos culturais da cidade, eles davam mais espaço para quem vinha de fora. Mas para quem era da cidade mesmo, né, era a gente montando nossos coletivos e fazendo os nossos festivais que mostrava para a cidade, né? E isso era uma característica do primeiro coletivo, que chamava Espaço Cubo, começou como Cubo Mágico, depois virou Espaço Cubo, em Cuiabá, né? Então, o nosso DNA ele vem de Cuiabá, no Mato Grosso, né? E daí esse coletivo se conecta, né, no Festival Calango, em 2005.
com outros coletivos, com o coletivo lá, o coletivo Catraia, lá em Rio Branco, no Acre, com o coletivo em Uberlândia, né, que é de onde a Bianca veio, né, que está aqui do meu lado, que é o coletivo Goma, lá de Uberlândia. Enfim, daí veio um coletivo lá do Paraná. Enfim, a gente foi se conectando com outros coletivos que tiveram também, que tem um pouco dessa experiência. E daí a gente foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. A gente faz o nosso primeiro congresso, não sei se foi o primeiro ou o segundo. O primeiro congresso ele já tinha 80 80 coletivos, né, já conectados, então já foi um crescimento muito grande, assim, e rápido de coletivos, e depois, né, nessa foto de 2011, a gente já tinha 200 coletivos, né, que faziam parte, esse já foi o quarto congresso, né, nessa foto aí, o quarto congresso fora do eixo que a gente realizou em São Paulo, no momento que a gente ocupa o eixo, né? Que a gente falava que é fora do eixo justamente com essa ideia do eixo geográfico mesmo, né? Que a gente estava fora de Rio e São Paulo e a gente queria mostrar, né, para o eixo, para o Brasil todo, né, o que que era essa cultura que estava fora do eixo, que para a gente era importante a gente mostrar, né? Quando a gente vai para São Paulo, a gente descobre que também tem o fora do eixo em São Paulo, né? Que não é só não é porque é São Paulo, né? Que não existe também ali as periferias, né? Os territórios mais marginalizados, né? Que também não são conhecidos, né? Culturalmente pelo Brasil, né? E o Rio de Janeiro, eu imagino, né? Que também tem aí os seus fora do eixo, né? Seja na região metropolitana, nas periferias, né? A gente fez também uma ocupação no Rio durante muito tempo, mas é isso, o Fora do Eixo ele nasce um pouco com essa ideia, né? Dessa conexão em rede, né? De coletivos culturais. A comunicação, ela foi uma das frentes mais que a gente teve mais responsabilidade, uma das frentes que a gente teve mais responsabilidade, né? A gente partiu de uma dinâmica de autogestão nossa que é muito que a gente fala que foi muito ousada, né? Que a gente começou a falar que a gente precisava morar junto para a gente conseguir se sustentar. Então, essas pessoas começam a morar junto na mesma casa e começam a compartilhar tudo. Então, tudo que a gente tem hoje é compartilhado, né? Desde o nosso dinheiro, desde os nossos equipamentos, né? Então, a gente vive dentro do fora do eixo, dentro dessa perspectiva nossa de vida coletiva. E a partir daí a gente começou a desenvolver os nossos projetos, né? A gente funda um banco, né, que é o nosso, que tem a nossa própria moeda, enfim, é uma realidade que vem a partir do Espaço Cuba em Cuiabá. A gente funda a nossa universidade a partir da conexão, né, de conhecimentos que a rede tinha, porque tinha, por exemplo, o coletivo lá da Bianca, sabia fazer projeto, então a gente transformava aquilo em tecnologia, seja por meio de oficina, de observatórios, para outros coletivos também tomarem aquele repertório para si, né? A gente montou o nosso partido, que a gente chamou de Partido Fora do Eixo. Não era um partido formal, mas a gente falava que os grandes partidos estavam em crise nessa questão de mediação, né, com a sociedade, né? Então a gente tinha a nossa própria articulação independente, autogestionária, com coletivos conectados. A gente falava que a gente também tinha uma potência ali de partido. E a gente funda a nossa mídia, né? Que na época a gente chamava de mídia fora do eixo, né? Que daí a comunicação eu vou falar mais para frente aí, que é o tema principal da oficina. Essa parte tudo a gente nunca falou, né? Nas nossas oficinas, mas eu tive vontade de contar um pouco da nossa história pré-mídia ninja, que para a gente é importante todo mundo ficar por dentro também um pouco, né? A história é grande, não vou contar tudo, esse é só um resumo. Pode passar. Aí já vou pular, né, um pouquinho a nossa história, né, ainda no contexto dos anos 2000. Eu não sei qual era a idade de todo mundo ali no começo, né, dos anos 2000, mas a gente começa a perceber uma nova realidade, né, um novo ecossistema ali, né? Quem lê um pouco do artigo, a Ivana já fala isso logo de cara, né, no começo, que a gente começa a perceber primeiro uma emergência das redes sociais, né, uma nova disputa narrativa e simbólica. A gente começa a ver que com a ascensão da internet, a gente começa a perceber que o discurso fora do eixo se massifica,
né? Que ele não vem dos meios de comunicação corporativa, nem da universidade, nem do Estado, nem dos partidos políticos. Essas instituições que eu estou citando aqui, elas são instituições que são grandes mediadoras do mundo hoje, né? Tipo, se eu quero aprender qualquer coisa, né? Eu quero aprender matemática para poder me formar matemático, né? Então você tem que ir para a universidade. Então a universidade ela é essa grande instituição, né, mediadora, né, do conhecimento com a sociedade. Os partidos essa grande mediação, né, da sociedade com as instituições públicas, né? Tipo com o Congresso Nacional, né? Enfim, esses grandes mediadores, a gente começa a perceber que eles já não são os grandes mediadores da nossa sociedade. A gente começa a ver que esse discurso fora do eixo, ele começa a vir à tona. E na comunicação isso é muito claro, né? Que eu acho que o próximo slide já tem um pouco dessa imagem, né, dos grandes mediadores, né? A gente começa a perceber que pessoas que estavam um pouco, pode passar, estavam um pouco à margem da sociedade, elas começam a ganhar uma certa visibilidade, né? A Ivana fala aí dos novos mediadores, né? Quem são esses novos mediadores? São os coletivos culturais, os mediativistas, grupos periféricos, o Brasil Profundo, porque são essas pessoas que antes não tinham a possibilidade de poder narrar em primeira pessoa o que estava acontecendo no seu território, e difundir para mais pessoas, né? Com a internet começa a surgir essa possibilidade, né, das pessoas terem acesso às tecnologias. É claro que não é todo mundo, mas essas pessoas começam a ter acesso às tecnologias e tendo acesso às tecnologias começa a surgir aí, a insurgir, né, aí esses novos mediadores, essas pessoas que começam a contar, tipo, peraí, eu sou uma pessoa, sei lá, vou pegar um exemplo, uma pessoa que vive com HIV, né? Tipo, essas narrativas que soltam aí nas mídias sobre a vida de uma pessoa que vive com HIV, tipo, tem muita fake news, tem muita furada, tipo, tem muita estigmatização, né? Tipo, tem um processo que ela que, que não que não passou ainda por um filtro que seja um filtro democrático, um filtro afetivo, que fale de fato como é que é a vivência de uma pessoa que vive com HIV. Enfim, daí essas pessoas começaram a partir das redes sociais, criando seus blogs, criando seus fotologs, criando seus canais de comunicação, elas começaram a narrar em primeira pessoa o que que é essa vivência, né? E daí, tipo, isso não só com pessoas com HIV, com todo mundo. Grupos que vieram, o meu grupo aqui do Morro do Alemão, aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar das nossas vivências, vamos fazer os nossos jornais, vamos fazer a nossa web rádio, vamos fazer as nossas, né? Então a gente começa a perceber aí a ascensão, né, desses novos mediadores. Isso não começou, tipo, quando isso não começou só que a mídia ninja ela vai nascer em 2013, né? Mas para quem leu ali um pouco do artigo da Ivana, já começa a perceber que em 2009, 2008, a gente já começa a perceber os fóruns de mídia livre nascendo, né? O Facção, né? A gente se envolveu muito, né, na construção do Faction, né? Faction ou Facção, que foi um grande encontro, né, que aconteceu primeiro no Rio de Janeiro e depois se expandiu, né, para Bolívia, Uruguai, Argentina, enfim, tô até falando os nomes que eu não sei exatamente, porque se expandiu tanto, né, para América Latina, mas teve os fóruns de mídia livre, ou seja, essas pessoas começaram a se organizar, né, em instâncias públicas, né, de participação política, para poder falar que existe, né, para poder de fato ter uma participação política ativa na sociedade, né. E daí, o artigo também cita, né, que as universidades elas começam também a criar meios para poder fortalecer esses grupos que começam a aparecer. E a UFRJ, gente, quando eu falo as universidades, a imagem para mim é a UFRJ, né? Tipo, as meninas são de prova aqui, porque a UFRJ ela foi a principal instituição, nem tenho medo de falar isso, que ajudou muito na condição
de que esses grupos periféricos de mídia livre começassem a se surgir, né? Então, tem vários grupos periféricos do Rio de Janeiro, né, que começaram a se autofinanciar, começaram a ter uma conexão muito grande de conhecimento, de repertório, por conta de projetos da UFRJ, né? E daí, muito por meio dos programas de extensão, e a Ivana Benzer, enfim, ela foi uma figura importantíssima nesse sentido, né? No, Para falar de instâncias mais públicas também, o Ministério da Cultura, né, também funda ali os pontos de mídia livre, né, muito por conta da influência, pegando um pouco da influência dos pontos de cultura, eles fundam ali os pontos de mídia livre, né, que também foi uma experiência, foi um edital, falar, quem é mídia livre aí? Se inscreveu um monte de gente e o Ministério da Cultura começou a financiar esses pequenos grupos de comunicação a poder enfim, comprar equipamento, né, pagar para as pessoas poderem, enfim, conseguir ficar ali no seu coletivo de comunicação. Ou seja, gente, foi uma preponderância, foi uma emergência muito grande, né? E o Brasil ajudou politicamente, né? Por meio do Ministério da Cultura, por meio do próprio que o Gil falava, né, dessa grande potência que o Brasil tinha, né, de cultura, a gente começou a ver que na comunicação isso se fortaleceu também. E daí esses grupos daí, tipo que a gente está falando, os coletivos, os grupos periféricos, Brasil Profundo, a emergência dos canais de comunicação, tipo, começou a aparecer canal de tudo quanto é tipo, né? Eu que vim da Amazônia, sou prova de que na Amazônia também começou a se, tipo, o coletivo do Quilombo, lá de Tocantins, de comunicação, né? Tipo, coletivo que vem, os ribeirinhos lá de Tefé, do Amazonas. Enfim, coletivos de comunicação começaram a surgir no Brasil inteiro. Pode passar. Aí, vamos falar da mídia ninja. A mídia ninja, lá então, tipo, ela surge em 2013, né? A partir dessa experiência da Rede Fora do Eixo. A gente fala que em 2013 foi um ano que foi muito propício, porque em 2012, inclusive, a gente já falava isso, a gente faz um evento em São Paulo chamado Preliminares, o slogan era 2013 vai ser foda, que a gente falava que o mundo tava, que o Brasil estava vivendo a gente estava visualizando uma vontade muito grande das pessoas querendo participar politicamente da, da sociedade, assim, em termos de participação política mesmo, né? As pessoas estavam querendo ir para as ruas reivindicar seus direitos, né? Seja o direito de abaixar a tarifa do ônibus que eu pego, seja o direito de eu poder, sei lá, maconha, aborto, antirracismo, essas grandes pautas elas começam a surgir nas ruas, né? Tipo, e a emergência desses coletivos de comunicação ajudaram muito para fazer com que essas bandeiras ganhassem as ruas também. Isso é muito legal para poder falar, que muita gente fala que essa emergência ela surgiu só nas redes sociais, né? Mas não é verdade. A gente viu muito isso surgindo nas ruas também, né? Daí pode passar, que daí eu vou falar um pouquinho dessas características. Essas são fotos, gente, de algumas dessas imagens. Eu acho que pode passar, que eu nem vou falar de cada uma, das jornadas de junho de 2013, né? Para vocês verem. São imagens, eu vou até citar uma partezinha que a Ivana cita, que a Ivana fala ali no artigo dela, que eu acho bem legal. Ela fala bem assim, olha. O confronto, pode voltar, deixa eu ver, pode deixar essa última, só para poder ilustrar um pouquinho essa fala da Ivana. O confronto com o poder e as instituições produziu uma consciência de direitos e de suas violações. A iconografia das manifestações reativou um diálogo com o passado de violência da ditadura militar, com o imaginário cinematográfico e político de lutas globais, com imagens sobreviventes de outros tempos e produziu simultaneamente uma atualização do Brasil consigo mesmo.
ao fazer explodir as imagens de um presente brutal. Eu estava tentando, porque na nossa apresentação não tinha essas imagens, né? Eu coloquei hoje na hora de revisar, porque eu fui reler o artigo da Ivana e eu pensei, nossa, as imagens da mídia ninja, elas são tipo, a impressão, né, diz que a Ivana está falando de fato, né? É a prova, exatamente, a assinatura diz que a Ivana coloca, né? Primeiro, esse olhar, essa imagem cinematográfica, porque muita gente falava que só porque a gente era, tipo, ou eram os ribeirinhos, ou eram os indígenas, ou era os grupos de periferia, a gente não sabia tirar foto direito, né? Porque só as grandes corporações de mídia que sabiam fazer isso, né? Gente, olha, essa foto aqui parece que é uma foto de um cartaz de um filme, né? Inclusive, essa história é legal depois a gente contar, não vou contar hoje. Mas não, olha essa inclusive a Ivana fala, né? Ela coloca lá no artigo, ela cita essa foto aqui. Não sei se vocês perceberam na hora que ela fala de uma foto do. Eu não lembro qual foi o nomezinho que ela colocou, Brasília, não sei o quê. É dessa foto que ela fala, que também tem um pouco desse apelo imagético, cinematográfico, né, das manifestações. E é um pouco disso, né, gente? Eu não vou explorar um pouco muito, mas eu acho que é bacana falar que a gente está no processo de uma democracia que ela está ainda eu gosto de falar que a gente ainda está no processo de redemocratização ainda, desde a ditadura militar. A gente ainda não fez as pazes com o Brasil democrático, né? A gente está num processo ainda de redemocratização muito grande e a prova disso é um pouco dessa falta da ruptura, né, da própria polícia, da própria militarização, né, no processo pós-ditadura militar, né. A gente encerra o período da ditadura militar, diferente de outras ditaduras, como a ditadura espanhola com Franco, eu acho, inclusive, que a ditadura argentina também já teve, né, a Marro depois pode me corrigir, que ela está aqui presente. Eu não sei se teve uma ruptura tão grande como teve a espanhola, por exemplo, mas a brasileira, a ruptura ela foi muito fraca em termos assim, da ruptura da ditadura para a democracia. Tanto que a gente começa o nosso processo de democratização e as polícias ainda torturavam muita gente, até hoje torturam, né? As polícias ainda iam para a rua. Hoje mesmo a gente noticiou, né, um espancamento brutal, né? Tipo, foi uma das primeiras notícias da mídia ninja hoje, a polícia batendo no cara de forma muito brutal, né? Então, ou seja, esse processo de redemocratização ainda está acontecendo, né? A ruptura não existiu. E a lei de anistia que a gente fala tanto, né? Hoje todo mundo a gente está falando, é o grande tema do momento, né? Com Bolsonaro e tudo, né? Com o 8 de janeiro, a gente fala muito de lei de anistia, mas a lei de anistia que anistiou os presos políticos da ditadura militar, ela só anistiou de fato, né? Os estudantes brancos da PUC e por conta de um processo que a própria esquerda negou, né? Tipo, que teve todo um processo ali, quem estuda história, nem vou me aprofundar muito, mas sabe que nesse processo de ruptura para a democratização, quando o pessoal fez a lei de anistia para poder anistiar os presos políticos, né, houve um grande debate, né, inclusive o MNU nasceu daí, né, o Movimento Negro Unificado, né, houve um grande debate de quem iria ser anistiado, né, o grande movimento da sociedade, os movimentos que o pessoal fala que são os identitários, né, os antirracistas, anti-LGBTfóbicos, falava que o sistema democrático deveria anistiar todo mundo que foi violentado por esse sistema racista, por esse sistema LGBTfóbico, né? Desde aquelas pessoas que foram presas porque roubaram pão e foram torturadas por isso, né? Porque a ditadura ela torturou todo mundo, não foi só as pessoas que foram fazer show, cantar para poder falar mal do sistema e da ditadura, né? Ela torturou desde aquele menino que foi preso porque roubou pão, né? Enfim, a tortura pegou todo mundo. Mas só foi anistiado, né, os ditos presos políticos, né? Então, esse processo de ditadura, nossa, eu estou entrando muito nesse tema porque eu estou muito apegado nele, né? E a Ivana, ela cita ali, quando ela fala
que 2013 ela reativou esse diálogo com o nosso passado de violência com a ditadura militar, né? E quem viveu 2013 sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Houve uma violência muito grande da polícia nas ruas de junho, né? É, a repressão não, mas a resposta da sociedade, né, foi um grande levante, né? A gente falou, vai bater, então amanhã a gente vai chamar mais. Bateu de novo, então amanhã a gente vai chamar mais. Aí teve Black Bloc, aí teve, enfim, teve toda uma onda ali, um grande levante de manifestação, e a mídia ninja, ela começa a narrar isso que estava acontecendo em primeira pessoa. Isso foi uma grande novidade, gente, né? Se a gente for ver na história na história da difusão das nossas narrativas do Brasil contemporâneo, né? Porque antes a gente tinha a figura do jornalista que ia para o campo, ia narrar o que estava acontecendo, ele faz o seu filtro político, e a partir do seu filtro político, ele conta para a sociedade o que estava acontecendo. Os manifestantes não acreditavam naquilo que o Jornal Nacional estava contando, né? Os manifestantes não acreditavam naquilo que a grande imprensa estava contando, mas acreditavam naquilo que os pequenos grupos de comunicação estavam contando, porque eles estavam contando a partir das ruas, e estavam narrando em primeira pessoa, né? Exatamente, de dentro das manifestações, né? A gente fazia, não sei quem acompanhou, os nossos ao vivo, eles duravam 92 horas, 97 horas, né? O pessoal falava, gente, como é que a bateria não acaba? Mas é todo um negócio que a gente ia lá, vem, Jean, pega aqui a bateria. A gente tocava, era todo um sistema ali para a gente poder, não era tão fácil como é hoje, mas tinha todo um sistema ali para a gente conseguir para a gente conseguir fazer ali a transmissão ao vivo. Exatamente, fazer essa entrega. Bem, e essa é um pouco dessas características. Tem Aí depois eu falo disso. Mas vamos passando. Essas são algumas frases-chave, né? Algumas palavras-chave disso que eu estou falando, né? A gente está falando de um novo ecossistema comunicacional, né? A gente está vendo aí uma dicotomia de mídias de massa versus massas de mídia, né? As mídias de massa são esses grandes veículos comerciais, né? Que tem ainda a figura do jornalista como o grande mediador da sociedade, né, o mediador da comunicação, e as massas de mídia são essas grandes, é nós, é todo mundo que está aí nas ruas contando o que está acontecendo. E o que a gente fala é que a figura da audiência hoje já não é mais aquela figura dos nossos avós, que para poder saber o que está acontecendo na sociedade, ela acorda de manhã, ela pega um jornal, ela lê o jornal e fala, pronto, agora já sei, caiu meu fundo. Agora já sei, eu vou pegar, porque senão vocês não vão me escutar. Ela vai pegar o jornal e ela vai falar: já sei o que está acontecendo no mundo, né? Eu li aqui no jornal. Não é isso, mas não é essa mais a realidade, né? A gente entra nas nossas redes sociais, eu vou ver a rede da Pan, eu vou ver a rede da Bianca, eu vou ver lá o canal que vocês estão montando, eu vou ver o canal do Diego, né? Que tem um canal de negritude muito legal, eu vou ver a Mídia Ninja, eu vou ver o Planeta Ela, eu vou me lotar de repertórios a partir das pessoas que eu sigo, e a partir daí eu vou falar que, tipo, agora eu sei o que está acontecendo no mundo, né? Isso que é as massas de mídia, né? Os cidadãos multimídia são essas pessoas que estão nas ruas, né? A gente falava muito isso em 2013, né? Quando a gente dava as oficinas. Você também é um cidadão multimídia, né? Quando a gente falava, você que está sofrendo racismo, ou você que teve a sua casa invadida por, ali pela polícia, ou então por fazendeiros, né, ali no interior da Amazônia, né, você também é um cidadão multimídia e tem a possibilidade de abrir o celular, contar o que está acontecendo, né? E esse jornalismo sem intermediários é justamente essa figura do jornalista que está ali, que faz mais
a sua reportagem para ganhar prêmio, né, do que para, de fato, dar uma contribuição para a sociedade. Obviamente que eu estou generalizando, né? Tem muita gente que faz jornalismo profissional, sério e tal, mas essa figura do jornalista, né, que faz essa mediação, ela é uma figura que está em crise, né? Tipo, o jornalismo que começa a nascer a partir dos anos 2000 é esse jornalismo sem intermediários, né? Tá, pode passar. Aí a gente pode falar também dessa crise da objetividade, que eu acho que quem está fazendo jornalismo também pode falar muito disso. Ah, eu vi um podcast muito legal hoje, gente, vejam. É a Fabiana Moraes, vou até ver aqui. É o da Rádio Novelo, que tem aquele que a Branca Viana apresenta, o Fio da Meada, né, que ela entrevista toda semana uma pessoa. Daí ela entrevistou essa jornalista lá da UFPE, né, que ela fala muito legal sobre essa crise também dessa questão da objetividade e subjetividade, é uma questão que ela surgiu desde que surgiu o jornalismo, mas que é uma questão fundamental para a gente poder entender o jornalismo contemporâneo de fato, né? Vou já atrás aqui o nome dela, que eu acho que é importante dar. A Fabiana Simões, né? Você viu também, Bianca? Muito legal. Que a Bianca sempre escuta os podcasts também da Rádio Novo. Tá, daí isso aqui é um outro trecho também que a Ivana coloca no artigo, né? Com orçamentos mínimos, estruturas enxutas, mas um alto engajamento, a mídia livre tem aglutinado forças para além da função jornalística e ou informativa. Produzem comoção, uma produção que tem no componente comportamental e estético um diferencial. Esse é um trecho que está lá no artigo. Daí eu coloquei em destaque essas duas palavras, que elas são fundamentais para os próximos slides, para o pro debate que a gente vai travar a partir de agora, né? Primeiro é a questão do engajamento, né? Que é a questão da audiência, né? A gente já não tem mais aquilo que eu falei do jornal, do cara que lê o jornal, né? Que lê só um jornal e sabe o que está acontecendo no mundo a partir só de um jornal. Essa figura da audiência, ela não existe mais, como eu disse, né? Mas também a gente começa a perceber, né, quem estuda a ciência, né, do jornalismo, tem muito isso em conta no debate, que a forma de medir a audiência hoje, ela mudou completamente, né? A forma de medir a audiência daquele cara que se informava por meio dos jornais, por meio das mídias alternativas, e essa audiência da contemporaneidade, essa nossa audiência de hoje, né? A comunicação, ela se retroalimenta cotidianamente a partir de um processo hoje de engajamento. Porque hoje, né, e a mídia ninja, ela é uma prova muito grande disso. Quem trabalha nas redes sociais, a gente vai ter uma oficina voltada para isso, né? A gente sabe que o engajamento, ele é um processo que estimula e faz com que a gente revise a nossa pauta cotidianamente, porque a gente vai postar lá um conteúdo. Vai ter, tipo, hoje não tem mais como a gente postar qualquer conteúdo e ele ficar naquele, naquele silêncio, ter uma audiência silenciosa. Isso já não existe mais, né? Eu tô só citando os coisas, né? Eu li hoje um, um artigo, não é um artigo, né? É uma legenda do Instagram, do Jean Willis, mas é porque ele fez um textão falando da novela, do Vale Tudo, né? Ele fez um textão que não coube lá, mas depois vocês peguem para ler, tipo, o post dele do Vale Tudo. Ele fez o textão e depois ele continuou nos comentários. A melhor parte está lá nos comentários. Mas ele fala justamente sobre essa crise da audiência, né? Porque o pessoal tá meio maluco que a audiência de novela, as grandes corporações hoje, elas ainda estão ligadas na questão do Ibope e naquela questão de aferir a audiência da maneira antiquada que a gente aferia a audiência da novela Vale Tudo lá de 1980 e oitenta e pouco, né? Tipo, hoje a audiência ela é completamente diferente. Tipo, o Ibope hoje ele já não é mais, tipo, já não é a melhor forma da gente poder aferir como é que está sendo a audiência de uma de um produto de comunicação, né?
Até porque, tipo, a questão do tempo já não é a mesma. Tipo, eu não vejo novela, por exemplo, na televisão, né? Eu vejo no tempo que eu tenho livre, né? Abro lá o Globoplay e vejo, né? Então, ou seja, a audiência ela já não tem mais o mesmo comportamento que tinha antes, né? Ou seja, não adianta mais eu utilizar o Ibope da mesma forma que eu utilizava antes. Essa questão do engajamento ele está muito mais forte, porque se eu provoco, tipo, qualquer reação ali num post ou num produto de comunicação, numa reportagem, isso vai influenciar as próximas reportagens que eu vou fazer, né? Então, o engajamento ele é muito preponderante. Isso não era uma realidade antes dos anos 2000, né? A audiência era uma audiência silenciosa de fato e ela não influenciava na nossa comunicação, né? Hoje ela tem esse poder influenciador e não só na comunicação, né, gente? Na nossa vida, né? Quem atua nas redes sociais sabe que tudo que eu faço tipo, hoje eu tô triste. Tipo, se eu quero me alegrar, eu vou tirar uma foto minha na natureza e vou lá postar no meu Instagram e as pessoas vão falar, ai, tá lindo, linda, você é lindo. Isso me alimenta, tipo, e faz com que a minha autoestima se levante, né? Ou seja, as redes sociais, elas estão aí, o engajamento, ela serve para modificar não só os produtos de comunicação, mas inclusive a nossa própria vida, né? E a outra partezinha, que é essa parte estética, que eu acho que já no próximo slide já fala um pouco, que é onde eu vou entrar, pode passar, que é um pouquinho, vamos entrar um pouquinho agora na a Ivana brinca, né, da apropriação dos memes de produção, brincando um pouco com o Marx, né, que fala da apropriação dos meios de comunicação, né, a gente está num período agora de apropriação dos memes de produção, só que a esquerda precisa se atualizar com o Max a partir das redes sociais, né? Essa parte da guerra de memes, gente, ela é fundamental a gente entender e a gente poder colocar no nosso repertório se você quer ser um ativista da mídia ninja. A gente tem. Esse aqui é um exemplo, né, para poder já, antes de falar um pouquinho do que é a guerra de memes, esse daqui é um exemplo de 2012, né, quando a gente fez uma campanha. A gente entrou numa campanha política, né, que era uma coisa que a gente falava, será que a gente entra, será que a gente não entra? Mas a gente estava em São Paulo, a gente tinha acabado de chegar em São Paulo em 2011, né? E São Paulo vivia um momento em que o Russomano estava liderando as pesquisas de voto para ser prefeito da cidade. Aí, peraí, rapidinho, começaram a falar aqui no meu ouvido, como é que é o nome do coisa do Mac? Aí me desconcentrou. A Siri veio me falar aqui no meu ouvido. Calma, Siri. Aí a gente entrou na disputa política. Então, quando eu falo assim, entrou na disputa política, a gente começou a visualizar essa disputa política ali para a Prefeitura de São Paulo em 2011, 2012. A gente viu que Russomano era uma figura que estava crescendo muito. Ele estava liderando, gente, era assim, ele estava não sei quantos, mas era a muitos votos do segundo lugar. Todo mundo falava que ele já ia ganhar as eleições, né? E ele era uma figura, não sei se vocês não lembram, não sabem, a mãe de vocês sabe, a avó de vocês sabe com certeza. Que ele é uma figura que veio da televisão, né? Justamente um meio de comunicação corporativa, comercial, de massa, né? Ele veio da televisão para poder falar mal dos né, dos direitos, falar dos direitos do consumidor, né? Então era uma figura que ele tinha um apelo comunicacional muito grande com os pequenos consumidores do Brasil, né? Do nosso cotidiano e tal. Ou seja, era uma figura que tinha uma preponderância, né? Tipo uma capilaridade muito grande no Brasil por conta da televisão, né? E daí a gente começou, vamos entrar nessa guerra.
Tipo, será que a gente entra numa campanha junto com outros movimentos políticos, culturais ali de São Paulo? Vamos falar, vamos entrar. A gente pode fazer um teste nosso aí, né? Já que a gente está, porque vai ser uma guerra de memes, mas vai ser uma guerra contra a televisão, né? Contra uma grande poder ali midiático, né? Que o russomano usa para poder fazer a sua campanha. Vamos utilizar as nossas redes. E daí a gente começa a gente fala que é uma nova estética, né? Que a gente fala, isso que a gente fala aqui, uma nova forma de fazer política por meio da experiência estética. É que a gente falava que a gente não queria se utilizar, né, de uma forma tradicional, digamos, de fazer uma campanha política, porque isso não está no nosso DNA, né? O nosso DNA ele vem da cultura, né? E a cultura sabe que a estética é importante para a gente poder se comunicar com as massas, né? E a cultura faz isso muito bem. A cultura faz isso de uma forma excelente. Um grande exemplo é que naquela época, em 2012, o que estava no Trend Topics da música, né? Eu não sei se tinha Spotify na época, eu acho que não, mas o que mais se tocava era a música do Criolo, Não Existe Amor em SP, né? E era uma música que tocava muito as pessoas e tinha essa estrofe maravilhosa do Criolo, né? Que falava daquele paulistano, né? Que não sabia dar bom dia no elevador, né? Falava de uma cidade cinzenta, de uma cidade que não tem amor no coração, né? Tipo, ele falava desse tipo de paulistano, né? Ou seja, ele associava por meio da música, por meio da canção, um pouco dessa estética. E a estética ela tem essa possibilidade de comunicar por meio do afeto, né? A gente pode até não perceber, a gente pode até não inferir isso de forma racional, mas de forma afetiva, de forma sensorial, a gente consegue. Porque se eu for escutar a música, aquilo vai chegar na minha cabeça e eu vou pensar, nossa, não existe amor em SP. Tipo, nossa, é verdade, eu pego ônibus todo dia, eu que trampo todo dia aqui. Tipo, isso de certa forma cria um sentimento ali, especialmente no paulistano, né, de que realmente não existe amor em SP. A gente falou que a nossa guerra de memes ia começar a partir daquela estética, né? A gente começa uma campanha que a gente vai falar Amor sim, russomano não. Era o nome da nossa campanha, né? Que a gente vai pegar justamente por esse grande meme. Tipo, pra gente não tem meme tão poderoso do que o amor, né? Essa palavra, né? Que pega muita gente. Eu posso falar para você, amor, eu posso falar eu te amo, isso te convoca uma experiência de sentimento, de vida, de sensação, né? Que para cada pessoa é diferente, mas ela mexe com você, né? E quando eu falo amor sim, russomano não, eu já estou falando ali de um amor, né? Eu já estou colocando o russomano dentro do patamar daquela São Paulo que não sabe o que é amor, né? Daquela São Paulo cinzenta, São Paulo rancorosa, São Paulo, né? Ou seja, esse meme pegou muito, né? Eu lembro que quando a gente começou a espalhar, eu nem lembro, nem sei direito qual foi o primeiro meme que surgiu, né? Porque essa é uma grande característica, né, da guerra de memes é essa, ninguém sabe quem fez, né? Apesar de que hoje tem muita gente querendo ainda disputar autoralidade aí nas redes. Mas quem faz os memes, hoje mesmo a gente estava vendo aí, a gente está na campanha aí do PL do licenciamento, né? E a gente ficou aqui, gente, mas quem será que fez, né? Tá tão lindo, tá maravilhoso esse meme. Né? A pessoa fala, foram vocês que fizeram? Não, não foi a gente não sabe quem é que fez o primeiro meme, né? Mas, enfim, ele começou a circular tanto que as pessoas começaram a memetizar, né? Que é fazer circular aquela frase, e, tipo, todos esses memes que vieram, né, são de pessoas Y, X, Z, né, anônimas, que começaram por meio do design, né? Aí tem um grupo, né, que se articulou, né, que é o design ativista, né, que se articulou para poder formar, né, um grande grupo de design ativismo que existe até hoje, que é foda pra caralho. E daí, surgiu essa grande mediatização. Gente, foi muito exponencial. Quem viveu aquela época sabe, né? Em São Paulo especialmente, né? Eu acho que não tem ninguém aqui que é de São Paulo. Mas quem viveu em São Paulo em 2012, nas redes sociais, viu a profundeza que foi, né, essa guerra ali, porque, tipo, surgiu. Eu acho que tem um episódio no próximo slide, não lembro agora se eu coloquei, se eu tirei,
porque eu tenho tirado um pouco essa história para não me alongar muito, que eu já estou me alongando, já até passou de hora. Pode passar. Não, mas eu não vou passar todos os slides. É porque, não, a Pan tá aqui, nossa, tem 60 slides. Não, mas essa oficina vai só até o slide 13, eu acho, 14. Mas, ó, esse é o exemplo que eu ia falar. A gente fez, a mídia preponderante depois do Orkut, né, era o Facebook. Então, o Facebook foi a principal rede que a gente se utilizava para poder comunicar com as outras pessoas ali na, enfim, nas redes sociais, né? E daí a gente criou um evento, a gente falou, tipo, vamos agora aproveitar que a gente mobilizou um monte de gente por meio dos memes, vamos aproveitar e chamar todo mundo, né? Vamos criar um meme aqui, chamar todo mundo no dia 5 de outubro, ir lá para Praça Roosevelt, vestido de rosa, para uma grande manifestação de amor, né? E daí a gente mobilizou, fez um evento no Facebook, a gente falar todos de rosa no dia 5 de outubro, vamos batizar a Praça Roosevelt de Praça Rosa. E daí a gente queria provar para a sociedade, porque muita gente falava que a gente era ativista de sofá. Quando eu falo a gente, era mídia ninja e todos esses mídia ativistas, porque essa não era uma campanha da mídia ninja, era uma campanha de mídia ativistas, principalmente da cultura ali de São Paulo. O pessoal falava, não vai dar, deixa eles fazerem, é só nas redes que eles fazem, tipo, vamos lá que o muçulmano tá indo nas ruas, fala com as pessoas. E a gente falava, não, vamos provar que a gente tem essa capacidade também de ir para as ruas. Daí a gente faz uma campanha, mobiliza as pessoas para estar no dia 5. O Facebook derruba essa campanha, né, falando que o argumento que eles falaram, eles responderam depois que o Facebook não permite campanha política e estava no meio de uma campanha política, né? E a gente achava muito esquisito porque tinha vários candidatos fazendo suas campanhas ali no Facebook e justamente essa que era uma campanha apartidária, ela foi bloqueada e daí a gente falou, vamos fazer uma outra campanha. Todo mundo, você que está aí no Facebook, que faça o seu evento, crie o seu evento, chamando todo mundo para o dia 5. Daí a gente fez esse tutorial aqui. Aí a nossa meta era criar 1.000 eventos. Quando a gente criasse 1.000 eventos, a gente falava que a gente alcançava a meta, mas a gente alcançou muito mais que isso, porque foram mais de 3.000 eventos que criaram. E a gente falava, vamos fazer o festival Mocinho Muçulmano, não. Aí a gente dava esse tutorial aí, né, para todo mundo baixar o conteúdo, daí a gente pegava os memes, colocava ali no Drive, dava para as pessoas, elas abriam o evento, aí o Facebook não teve como bloquear tudo, porque realmente foram mais de 1.000 eventos criados, né, e todo mundo soube, né, dessa grande manifestação. Aí tem as fotos eu não coloquei, porque daí eu já ia entrar muito no tema. Mas depois vocês procuram as fotos de como é que foi esse evento. Foi incrível. Todo mundo foi de rosa, balão rosa, bandeira rosa. Foi lindo, lindo de morrer. A gente fez dois, a gente fez esse, e depois, porque o Russomano caiu, gente. Não vou falar que foi por isso, mas será que foi? Foi. Mas o Russomano caiu drasticamente, e depois que ele caiu, o José Serra ficou em segundo lugar, ficou em primeiro lugar. E daí a gente começou a acelerar a nossa campanha, né? A gente fez uma outra grande campanha e dessa vez a gente levou justamente os artistas fora do eixo, né? Que eram os artistas que estavam lá em São Paulo, que é Gabi Amarantos, que o próprio Criolo, né? Emicida, que eram artistas que eles já vieram de uma realidade que era muito igual à nossa, que era que começaram a ganhar a sociedade, começaram a ganhar o seu público a partir das redes sociais e não a partir daquele jabá que você tinha que fazer para conseguir um espaço no Faustão, um espaço nas redes, na televisão, né? Tipo, não. Esses artistas já vieram de uma outra realidade. E eles foram todos ali pro evento, né? Prestigiar. Pode passar. O que é importante entender dessa parte, gente, é a parte estética, né? Porque quando a gente fala de uma nova política, de uma nova forma de fazer comunicação, o que a gente está querendo falar é que tipo, as pessoas se ligam muito com essa parte do emocional, do emotivo
mais do que do racional, né? E daí a Ivana fala lá no artigo dela, né, que as fake news hoje, ela chama, né, dessa era da pós-verdade. Daí ela cita esse artigo aqui do Hawkeye, enfim, depois eu acho que está só em inglês mesmo, mas ela fala muito as fake news hoje, elas trabalham com esse mesmo regime de crença que os memes atuam, né? Por exemplo, esses aqui é um grande exemplo das eleições que rolaram. Se eu não me engano, foi na própria eleição que o Bolsonaro se elegeu, né? Que teve que o capitão Daciolo, né, em 2018, que o capitão Daciolo falou que estava tendo um movimento, né, comunista chamado USAL, que era a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que estavam se unindo para poder dominar o Brasil, né, enfim, e as pessoas acreditavam que estava rolando mesmo isso, né? Tanto que a gente começou a brincar, mimetizando, mas a gente brincava mimetizando e as pessoas acreditavam, né? Era incrível. E daí, esse aqui é um exemplo, que as pessoas iam na rua com cartaz, fora o sal, né? E isso é uma coisa que é uma característica muito grande do poder que, que as fake news têm hoje, né? Agora, por que que eu estou falando disso logo depois de falar dos memes, né? Daí eu acho que tem um trecho da Ivana, pode passar, que ela fala um pouquinho dessa associação dos memes com as fake news, né? Ela fala assim: os regimes de pós-verdade produzem mais do que fatos e informações, trabalham com os regimes de crença, visões de mundo, preconceitos, sentimentos, né? Ou seja, da mesma forma que o meme faz, né? Porque o meme, assim como a cultura, assim como as canções, assim como as artes plásticas, o teatro, né? Eles tocam você pelo sentimento, pelas sensações, e a partir das sensações eles te provocam a uma experiência, seja de engajamento, seja uma experiência de, nossa, agora eu me senti mais afetivo com esse tema, me senti mais propenso a me engajar por esse tema, né? A cultura faz isso de uma forma muito exponencial. Os memes trabalham isso de uma forma muito exponencial. A gente trouxe esses exemplos aí do Amor Sim, Muçulmano Não, né? Tem vários outros exemplos. O próprio exemplo que eu citei do, do PL do licenciamento ambiental, a própria ideia de chamar o PL de licenciamento ambiental, a gente abriu uma campanha, quando eu falo a gente, são as organizações ambientais, né? Abriram uma campanha chamando ele de PL da devastação. Isso também é uma estratégia memética, né? Uma estratégia dentro da guerra de mídia, que é de mudar o nome para as pessoas poderem se identificar de uma forma mais fácil com aquele tema, né? Porque se eu chamo de PL da devastação, eu já vou falar para as pessoas do que se trata aquilo, né? E a palavra devastação ele já te traz uma imagem, né? Tipo, PL da devastação, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Para mim, vem de uma floresta desmatada, né? De uma floresta devastada. Então, aquela imagem ela vai te convocar para uma experiência de sabedoria, né? De lucidez, né? E até mesmo de engajamento em relação àquele tema, né? Esse é o poder da estética, é o poder que o meme tem. O mesmo poder as fake news têm também, porque elas trabalham com isso que a Ivana fala, que são os regimes de pós-verdade, né? Que são na verdade, ela fala desses regimes de crença, né? Porque, por exemplo, por que que todo mundo acreditava que a Manuela Dávila ou o Fernando Haddad, se eles fossem eleitos, eles iam espalhar mamadeira de piroca nas escolas públicas do país, né? Tipo, as pessoas acreditavam porque as pessoas já eram LGBTfóbicas e elas já eram preconceituosas por si só. Então, quando eu coloco aquele meme para espalhar nas redes sociais, elas vão convocar nas pessoas essa experiência que elas já têm, né, de preconceito, né? Então isso é muito atual, né? Tipo, a Ivana ela cita, quando ela fala desses regimes de crença, né, de pós-verdade, ela cita ali as coisas que o Trump falava, né? As fake news, que eram fake news super. Falava tipo, que os comunistas dos Estados Unidos estavam aliados com os palestinos, era uma coisa meio.
né, meio nonsense, mas que as pessoas acreditavam porque as pessoas tinham aquele preconceito anti-Palestina, por exemplo, né, e quem tinha aquele preconceito ia acreditar, né, naquele meme, aquela estética, ela ia pegar aquelas pessoas, né. Então, os regimes de crença, eles trabalham também da mesma forma que os memes nessa estética, né, e por isso que as fake news, elas ganham esse poder de, de de persuasão muito grande nas redes sociais. E é por isso que a Ivana fala que a gente precisa tomar os meios de produção, né? Tal como o Marx falava dos meios de produção. Pode passar. Aí aqui tem alguns exemplos, esse exemplo eu sempre coloco, né? Quem já participa das oficinas, que é uma foto, essa foto é lá de Manaus, foi uma rebelião que aconteceu no presídio lá de Manaus, em 2000, se eu não me engano, foi no ano de 2000, tô até lendo aqui a reportagem, foi em 2000, teve uma rebelião e tal, muita gente morreu, foi uma das grandes rebeliões de presídio que aconteceu no Brasil. E daí essa foto do Clóvis Miranda, que é um fotojornalista lá da Crítica, ela ganhou prêmio, tipo, assim, muito, ele foi muito prestigiado com essa imagem. Agora, por que vocês acham que essa imagem ela é tão emblemática para a gente poder falar sobre estética, né? Até coloco ali um pouco dessa frase para poder ajudar. O que eu vejo, o que eu sinto. O que eu estou vendo, né, é uma foto da rebelião. O que que eu sinto, né, quando eu vejo essa imagem, né? E saiu. Algo deu errado, apareceu ali. Vocês sabem o que que remete a vocês essa imagem? Alguém tem um palpite? Pode abrir o microfone para falar. Eu nem sei se tem alguém, porque eu não estou com uma vendo aqui. Essa é uma imagem que ela parece muito com Jesus Cristo sendo crucificado, né? Por isso que ela teve um apelo estético muito grande, porque ele pegou justamente esse momento ali, né, do cara que está sendo, enfim, que está sendo resgatado ali, né? Eu acho que o outro slide pode passar, ele já traz essa imagem do Jesus. Pode passar. Ó, tem várias imagens que são muito semelhantes, né? E daí, por que que a gente traz um pouco ela? Porque você pode ver essa imagem e as pessoas, muita gente que pode não ter respondido, pode ter pensado, pode não ter associado de cara, né? Que talvez quem seja mais religioso, ou quem tem essa imagem no quadro de casa, por exemplo, já pode ter essa associação muito rápida ali de, é Jesus na cruz, essa imagem. Mas algumas pessoas podem até ver ela e podem pensar, gente, nossa, parece alguma coisa, não sei o que que é, mas ela te traz um sentimento, ela te traz uma sensação, seja uma sensação de misericórdia. Exatamente, ela te ativa alguma coisa, né? Tipo, e o pessoal da comunicação fala, né? Ela te ativa uma experiência colateral, né? Porque se você é uma pessoa super religiosa, ela vai te ativar isso de uma forma muito mais profunda, né? E isso, ela vai te ajudar a produzir, né, o teu sentimento a favor daquele texto que você vai ler que está do lado daquela imagem, né? Então, as imagens, elas são fundamentais nesse sentido de produzir uma estética, né? Por isso que a Fabiana fala ali no podcast que não existe, de fato, objetividade, porque até com a imagem que eu escolho, com a foto que eu tiro, eu já tenho um filtro ali estético de comunicação que eu quero incidir nas pessoas. As imagens, elas podem provocar ódio, elas podem provocar compaixão, elas podem provocar um sentimento de, nossa, de quero me engajar naquilo, né? Elas podem te provocar. Tem algumas palavras-chave, a própria Fabiana fala lá no podcast, é Fabiana, né? Será que eu tô? Ela fala no podcast também, né?
de que a gente não foi nem ela, foi a própria a, a, a Bruna que fala, a Bruna, a Branca Viana que fala que a gente precisa se apropriar dessa estética que a própria direita utiliza para poder convocar os seus pares, né? Por exemplo, a frase de precisamos proteger as nossas crianças é uma frase que a direita utiliza à torta direito, né? E daí, inclusive eu lembrei da Janja falando ontem, né? Ela teve uma fala que mimetizou, né? Da Janja do Lula, falando sobre precisamos proteger as nossas crianças, porque é uma frase que ela é memética muito para a direita, né? Aí a Branca fala, nossa, a gente precisa se apropriar dessa estética também porque ela é uma memética uma estética que a direita utiliza, mas justamente porque ela convoca desde aquele cidadão comum que está no interior do Tocantins, né, e que tem a questão da criança como uma figura singela, como uma figura que precisa ser protegida, né? Então isso é para todo mundo, gente. Obviamente, quem tem filho sabe disso, né? Que se você fala de criança, você já se mobiliza de fato, né? E daí ela fala, nossa, a esquerda também precisa utilizar um pouco dessas frases que a direita copta, né? E daí, por exemplo, se eu fizesse lá o PL do licenciamento ambiental, se eu colocasse uma criança no meio de uma floresta pegando fogo, aquilo ia despertar um sentimento, com certeza, né, das pessoas ali, nos leitores, né, de que, nossa, pode ser meu filho, né, uma coisa assim. Ou seja, a estética ela ajuda bastante nesse sentido, né? A gente tem uma oficina de fotografia que é bem legal, isso, que a gente explora também bastante isso. Pode passar. Aí aqui tem um trecho que ele fala, que é do professor Paulo Bernardo Vaz, que ele é lá da FMG. É um trecho que ele fala dessa imagem do Cristo, né? Que é da rebelião, que eu acho tão legal que eu peguei só para a gente ler. O olhar do leitor é o alvo atingido pelo tiro da composição visual. Vale sonorizar esse movimento, pois tampouco deixa escapar ao ouvido do leitor um grito que ecoa a partir daquele canto esconso de página. Ele fala um canto esconso de página porque estava justamente no canto inferior esquerdo da Folha de São Paulo, aquele trecho, né, do que foi pego do jornal A Crítica de Manaus, né? Grito que não sai de seus textos, legenda, título e matéria escrita, mas de seu silêncio imagético. Silêncio cheio de barulhos e de música, se o leitor assim preferir. Algo punge, a expressão dos personagens fotografados, formas, linhas, luz, sombras, cores, tudo se movimenta num flagrante clicado pelo fotógrafo e jornalista de A Crítica, reproduzido pela Folha de São Paulo. O que é mostrado, o que grita, o que ali afinal se vê, né? Tipo, é muito isso que a gente está falando sobre estética, né? Tipo, tudo é desenhado ali, né, quando você vai fazer cinema, né? Eu vou colocar ali um copo de água no meio da cena, aquilo tem um significado, né? Tipo, essa imagem aqui, toda a textura dela, ela traz um barulho ali que ela vai te convocar uma experiência, né? Pode passar. Aí aqui essa curva é muito legal, né? A gente aprendeu quando a gente fez uma experiência ali de conexão com outras redes de comunicação, né? Chamada Diálogo Brasil. A gente chama de curva do engajamento, né? Que quando você é uma audiência e está lendo os textos ali nas redes sociais, tem várias possibilidades, né, de engajamento, digamos, é, quando você lê aquela postagem, por exemplo, né, você pode ler aquele texto e ficar mais informado, porque antes eu era alheio, daí eu li aquele texto e fiquei mais informado. Ou dependendo da estética que você utiliza, você pode transformar aquela pessoa numa pessoa mais consciente, né? Por exemplo, se eu quero colocar todo o meu repertório sobre a PL da devastação, né? Que é um exemplo que eu estou citando bastante.
Se eu quero falar bastante sobre o que é a PL, né, eu vou fazer um carrossel de imagens que falem contextos do que é aquela PL. Não, a PL, ela tem 3 artigos, o artigo 1 fala isso, isso e isso, o artigo 2 é o mais perigoso, porque esse é o artigo que vai facilitar, né, o licenciamento para os pequenos e grandes empreendimentos de devastação, de desmatamento, né, de florestas. Enfim, você vai ficar por dentro e você vai ficar mais consciente, né? Essa é uma estratégia, né, de conscientização. Você pode ficar mais sensibilizado, e é aí que a guerra de memes entra de uma forma muito mais poderosa, porque você pode pegar aquele post. Eu não quero que as pessoas apenas se informem, apenas se conscientizem. Eu quero que elas se sensibilizem. E daí a imagem que eu vou escolher, ela é fundamental, né? Tipo, a forma que eu vou comunicar aquilo é fundamental. Você pode criar uma estratégia que pode ser não uma postagem, por exemplo, né? Tem aquelas performances que o pessoal faz, por exemplo, você está no meio do shopping, aí uma pessoa te chama e coloca um óculos, né? Aí aquele óculos, ele vai te mostrar aquele shopping todo queimado, né? Você coloca aquele óculos 3D, você já viram esse vídeo? Né, que o pessoal chama uma pessoa que está lá no shopping, você quer participar de uma experiência, coloca aqui esse óculos. Aí você coloca o óculos, você começa a ver o shopping pegando fogo, aí você começa a ver animais, enfim, coisas que vão te sensibilizar em relação a algum determinado tema. E daí, aquela experiência, ela não vai te trazer uma informação sobre a questão das queimadas, porque não traz informação, né? Ela não fala o quanto que aumentou de queimado na Amazônia, não fala nada disso, né? Ela não te traz, tipo, informação, né, racional, mas ela te traz uma informação que te sensibiliza, né? Tipo, você fica, nossa, tipo, o fogo te traz uma coisa que te sensibilizou. Essa é uma outra estratégia de comunicação, né? O engajamento, que daí a gente faz as estratégias, né, de chamada para ação, né? A gente tem muita experiência nisso com a mídia ninja, né? Que é você quer, a gente fez com o estudante ninja, por exemplo, para poder citar um exemplo, né? Tava tendo as ocupações ali das escolas, né? Em 2000 e as ocupações estudantis. O tsunami também é um bom exemplo, né? O tsunami da educação, mas enfim, teve as ocupações foram em 2015, né, que teve aquele momento ali que todas as escolas públicas secundaristas estavam sendo ocupadas pelos estudantes, e daí a gente, no processo de engajamento, né, que é que a gente queria mobilizar, a gente fez uma estratégia ali de chamar as pessoas a você quer, a gente fez uma estratégia chamada dois cliques. A gente fez um stories e a gente falava, você quer narrar o que está acontecendo na sua escola, na sua cidade? Clique aqui. Daí as pessoas clicavam e a gente colocava elas, a gente mandava um e-mail e daí no e-mail tinha um link para o chat de Telegram. E as pessoas entraram numa rede chamada Estudante Ninja. Ou seja, era uma rede que era uma estratégia, uma postagem, né, no Stories, que estava mobilizando as pessoas para o engajamento direto já, né? Não era mais para sensibilizar, não era para conscientizar, era para se engajar, era para poder sair da sua zona de conforto, para poder fazer alguma coisa. No caso aqui, que no caso era ir para as ruas, né, contar, ir para as ocupações, tirar foto e mandar para a gente publicar e as outros grupos de comunicação publicar também, né? E nisso tudo, né, se você se informa, conscientiza, sensibiliza, engaja, se você tem uma postagem, por exemplo, que tem o poder de fazer tudo isso, é muito difícil, né? Mas se você tem uma postagem que tem esse poder, você pode, né, ser, fazer com que a sua audiência se transforme no grande agente de transformação. Bem, gente, pode passar, já está terminando. Esses aqui são alguns exemplos, eu não vou nem citar, mas pode ir passando, Pan. São exemplos de como a nossa audiência começa a se engajar, né, nas redes, a partir das postagens que a gente realiza, né? Pode ir passando.
o meu microfone. Eu sei que ele tá falhando para você, para mim tá bom, né? Ah, ótimo. Bem, gente, essa parte da prática já vai ser só em julho. Que daí, como eu falei, né? Que daí as oficinas elas vão começar, elas vão, elas vão avançar a partir desse momento. Essa é uma oficina que é importante, né? A gente fala muito de estética, muito da do conceito da, do mediativismo, porque para a gente é muito importante as pessoas poderem se empoderar um pouco dessa nova forma de fazer comunicação, que é muito diferente das formas mais racionais e mais tradicionais de fazer comunicação. O mediativismo ela tem uma ligação muito forte com essa nova forma de fazer não só comunicação, mas uma nova forma de fazer política, né? Porque o que a gente está vendo aí é uma miríade, né, de pessoas que estão se engajando enquanto mídia ativistas, porque esse processo ele é um processo que é democratizador para a vida delas, né? E para a gente é muito importante que todo mundo entenda um pouco desse campo, entenda esse terreno que a gente está pisando. A gente vai fazer muito, tipo, quando a gente fala por exemplo, ah, não, essa foto não serve, tipo, é melhor essa. É um pouco nesse terreno que a gente está querendo que vocês se insiram junto com a gente, né? E para a gente é fundamental, porque o que a gente faz para a gente é um processo que é mesmo de democratização, né? De engajamento mesmo de sociedade. Gente, foi bastante, né? Muita coisa, né? Mas se alguém tiver ainda alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento, alguma, sei lá, alguma opinião. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o processo que eu falei, eu não sei se alguém chegou depois, eu acho que não, né? Todo mundo que tá aqui estava no começo. Sobre o processo do calendário que eu falei no começo da oficina, esse é o momento. Eu me senti bem, veio, enfim, uma, uns flashbacks na minha jornada até aqui, né? Porque na hora que você estava falando, eu falei, gente, o Pretas Bichas é isso. Porque eu tô nessa jornada há 6 anos, né? Falando. Pretas Bichas nasce em 2019 com o intuito de trazer, dentro das redes sociais, a possibilidade de me aquilombar com outras pessoas negras LGBTQI+, algo que eu não conseguia me enxergar em outros perfis, em outros lugares que falassem sobre essas vivências, né? Geralmente, quando a gente fala de perfil de LGBTQI+, a gente fala de perfil mais da branquitude, quando a gente fala de perfis voltados para a população negra, mais para a população cis e heterossexual. Eu não encontrava um meio termo, né? E aí, quando eu entro com Pretas Bichas, né, eu crio Pretas Bichas em 2019, eu crio num processo, tipo, vamos ver o que vai dar, né? Muito naquele lance, achei muito interessante você falar no início, né, a forma como a galera se uniu para poder morar junto e fazer a coisa acontecer, né? Porque é isso, a gente começa do nada, sem apoio nenhum, né, na sorte, no amor. E aí eu vi, né, são 6 anos, né? Eu comecei em 2019, e é uma coisa que me chamou que a gente vai meio que duvidando, né, da nossa capacidade no longo dessa jornada. Em 2023, na verdade, o Pretas Bichas foi considerado uma das fontes mais seguras para se acessar informações sobre vivências negras LGBTQI+, pela Data Lab, aqui no Rio de Janeiro. E aí foi um boom assim na minha cabeça, porque eu falei, tá fluindo, tem algum sentido de estar aqui, mesmo nesse mundo louco das redes sociais, né? E acho que é muito isso. Eu fico pensando, a gente está num momento agora muito decisivo da inteligência artificial e como isso vai mudar, né? Porque quando eu comecei em 2019, as redes sociais era uma coisa, né? As redes sociais não tinha live, não tinha ferramentas, essa loucura. Podcast era uma coisa que, tipo, poucas pessoas escutavam. Em 2020 foi aquela virada, né, na comunicação. E aí eu tô, enfim, acho que tem muita coisa para absorver. Essa oficina para mim foi muito importante e ansioso aí para poder
compartilhar e trocar nas próximas. Ah, legal, Diego. Muito legal ouvir tua experiência. Muito bom. Ali, tua mãe, o que você quer falar? Oi, sim. Deixa eu abrir a câmera aí. Não, eu queria primeiro parabenizar pela apresentação. Acho que foi muito legal ver essa trajetória. Eu conheci muito mais recentemente a mídia Lins. Eu até lembrei que em 2013 eu estava no final do ensino médio, né? Mas eu lembrei que naquela época tinha muito forte aquele quebrando o tabu. Enfim, depois eu me separei deles também. Eu fui conhecendo mais o Mídia Ninja também. Mas bom, é uma dúvida e um pouco uma coisa que eu fiquei pensando, né? Primeiro, um pouco a partir do texto que vocês compartilharam, eu achei muito interessante quando ela fala essa coisa que essa mídia tradicional, ele tem esse viés para nos informar, mas não abre esse espaço para a gente, o que a gente faz com essa informação, né? Aí ele fala que justamente vem isso da gente ter esse espaço de conversação, acho que ela usa esse termo. Eu achei bem legal, assim. Então tem esse espaço da gente participar, da gente, eu digo, população de modo geral, enfim, tudo que já foi falado, né? E abrir esse espaço e descentralizar esse papel da comunicação. Então, conhecer esse histórico da mídia ninja que não veio dos grandes centros é muito bacana. É muito, muito, muito legal, porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito, assim, também. Que às vezes fica só ali, né? Mas eu queria perguntar, nesse sentido, se vocês veem que o Mídia Ninja consegue furar a bolha, eu acho que a gente, enquanto esquerda, tem dificuldade de furar essa nossa bolha. Se vocês veem que ele consegue atingir isso um pouco para além, né? E dentro disso, se tem uma reflexão também de como a gente, como o consumismo também está se transformando em consumir notícia, né? Então, consumir títulos, consumir essa quantidade de coisa o tempo todo, né? E que a gente precisa, de certa forma, se encaixar para conseguir levar a nossa pauta e fazer essa agitação, eu acho, mas às vezes a gente não tem a profundidade também. Então, como que vem essa preocupação, essa relação entre essas coisas? Isso. Legal. Muito legal também a tua contribuição. Quando a gente, assim, para a gente é muito importante falar um pouco desse contexto nosso também, do início ali da mídia ninja, né? Enfim, eu até me empolgo muito e falo, que pra gente a gente se revisita muito, né, quando a gente fala um pouco da nossa história. Daí, a tua primeira pergunta, a primeira foi, tu perguntou Acho que foi assim como vocês Sobre furar a veem bolha. isso, aham, nesse sentido. então, duas coisas. A mídia ninja consegue furar a bolha, porque a mídia ninja tem, só no Instagram, a gente tem 4 milhões de seguidores. É muita gente. Então, por conta disso, porque a mídia ninja, ela ganhou, uma grande característica da mídia ninja foi, talvez uma palavra-chave nossa, é essa escala, né? Que a mídia ninja, ela começa a ter, que é uma diferença que a gente teve com o Fora do Eixo, quando o Fora do Eixo nasce. Porque o Fora do Eixo nasce querendo conectar pessoas que a gente já conhecia e que tem uma afinidade com a gente, né? Eram ali 200 coletivos culturais que a gente conheceu, falou, conversou, a gente tinha uma troca. Quando a gente começa a experiência da mídia ninja, começa a aparecer gente que a gente não vai conhecer, que tipo, é muita gente mesmo. E daí, a partir da própria ação memética, né? Porque os memes, eles mobilizam gente de todos os tipos possíveis, da direita e da esquerda e tal. Então, por exemplo, um bom dia, por exemplo, que a gente dá, a gente fala do bom dia, que a gente vai trabalhar isso junto, né? Que é aquele primeiro post que a gente dá de manhã, que pode ser uma baleia dela no mar, por exemplo, ela vai mobilizar pessoas que talvez sejam uma pessoa ignorante, assim, no sentido de esfera política. Sei lá, o meu tio Bolsonaro, ele pode ver aquele post
E pode, gostei, pode curtir, pode seguir a mídia ninja a partir dali, né? Com isso, a gente começou a ter muita gente, uma esfera, muita gente. Por isso que a gente fala que os bom dias eram importantes, né? Porque eles ajudam muito nesse engajamento. E daí a gente começou a aproximar muita gente. Obviamente que a maioria das pessoas são pessoas que estão atreladas à nossa forma de pensar política, mas tem também pessoas que vieram para fora da nossa bolha, né? A mídia ninja ela consegue, por conta dessa capilaridade, dessa escala. Já a gente chama dos afluentes, né, que é onde vocês vão atuar, já eles não, eles já trabalham com nichos, né, trabalham com a nossa bolha. E para a gente é muito, porque todo mundo fala, precisamos furar a bolha, precisamos falar com mais gente, precisamos, que é aquela questão da curva de engajamento, ela traz um pouco dessa demanda, né, precisamos engajar mais pessoas. Mas se você for ver a curva de engajamento, tem as duas primeiras ali são super importantes, que é conscientizar e informar. Essas pessoas, elas são da nossa bolha. Tipo, a gente acha, por exemplo, na Casa Ninja Amazônia, que é onde uma das que eu tô, ou até o Planeta Foda, que é a nossa rede LGBT. LGBTQIA+, né? Tipo, a gente pode até pensar que uma pessoa que é lésbica, que é gay, ela seguiu ali o Planeta Foda porque ela viu um post legal e tal, mas só porque ela é uma pessoa lésbica, gay, transexual, ela não tem conhecimento e conscientização da própria bandeira e da própria luta anti-LGBTfóbica que tem no mundo, né? Tipo, ela vai conhecer coisas ali a partir das postagens que a gente faz. Ela vai conhecer o que que foi junho, ela vai fazer esse debate que o Diego fala, né, debate mais racializado, né, que é pouquíssimo, a gente vê muito raro, né, tipo, essa racialização dos debates, dos outros debates identitários, né? Seja das mulheres, da população LGBT, né? E na Amazônia, por exemplo, a mesma coisa. As pessoas que seguem a Casa Ninja Amazônia, em primeiro lugar estão no Rio de Janeiro, aí onde vocês moram. Em segundo lugar estão em São Paulo. E em terceiro lugar estão em Belém, em quarto lugar em Manaus. Ou seja, a maioria das pessoas, ela nem está na Amazônia. São pessoas que seguiram a Casa Ninja Amazônia porque se sensibilizaram com o tema ambiental, né, com os bichinhos ali, com a onça saindo sangue dela, que a gente postou, se sensibilizaram, começaram a seguir. Essas pessoas a gente precisa conscientizar, a gente precisa informar, ou seja, a gente precisa falar com a nossa bolha também. Tipo, para além de furar a nossa bolha é importante, a Medianinha já faz isso. Mas os afluentes, a gente falou isso muito em 2020, quando a gente estava na pandemia, e a gente falou, a gente precisa criar um Instagram dos nossos afluentes também. E a gente começa a criar os Instagrams dos afluentes que não tinha, né? Por exemplo, o Foda, ele já existia desde 2013, o Planeta Foda, mas ele não tinha uma página de Instagram, a gente publicava tudo na mídia ninja. A partir do momento que a gente publica uma página de Instagram, que a gente monta uma página de Instagram, a gente começa a conversar com a nossa própria bolha ali, com o nosso próprio nicho. E daí, conversando com o nosso próprio nicho, a gente pode falar de temas de conscientização, né? Porque a gente fala que a nossa bolha é consciente, ela não é consciente. A nossa bolha precisa de informação, ela precisa de repertórios, né? Por exemplo, aí na mídia ninja, se a gente for falar sobre linguagem neutra, por exemplo, a gente fala, alô todos, gente, é uma polêmica, é uma coisa, é um debate que ali, às vezes, é melhor não fazer por lá. Porque senão vai enxaminhar tanto de um debate que pode ser pernicioso e muito prejudicial para o debate que a gente quer fazer anti-LGBTfobia, né, que pode até virar contra a meta ou aquilo que a gente queria com aquela postagem. Ela pode até mobilizar mais pessoas para pró, na verdade, anti-linguagem neutra do que o contrário, né? Então a gente prefere falar sobre isso ali no Planeta Foda, porque a gente acha que a gente ainda está no momento que a gente precisa conscientizar os nossos sobre esse tema, porque os nossos ainda não conseguem se mobilizar suficientemente
nas ruas, nas redes, para poder falar sobre isso, porque não tem. Aí a gente teve um período que a gente deu oficinas sobre isso, que a gente mobilizou, fez campanhas, a gente faz isso lá no Planeta Foda, porque lá a gente fala que a gente precisa conversar com a nossa bolha, porque ela não está preparada ainda para entrar nessa guerra ali, né, com os 4 milhões da mídia mínima, né? Então, aí a segunda pergunta eu esqueci, qual era? Era sobre o consumismo ser também o consumo de informações e essas coisas nesse sentido. Eu acho que naquela, você até citou bem a parte da Ivana, que eu acho que quando a gente fala ali da parte do engajamento, talvez isso seja o que mais se casa com essa provocação, né? Que é, que é um pouco dessa nova forma de audiência que, que a gente que a gente está começando a mobilizar. Na verdade, a gente está começando a perceber que ela tem um poder de transformação muito grande nas nossas próprias formas de comunicar, né? O Jean Fara, que eu fui até resgatar aqui, eu citei o Jean Willis, né, o post dele, ele cita o Jean Baudrillard, né, que é uma, nem sei se é assim que se fala, que é um autor que na comunicação ele é muito falado, né? Ele fala da ele cita as sombras das maiorias silenciosas, né? Que é uma expressão, né, do Baudrillard, que ele fala que a gente sai, né, dessa sombra das maiorias silenciosas, que eram um pouco da época de como se aferia a audiência antes dos anos 2000, era uma audiência que era silenciosa de fato, e a gente produzia comunicação, né, muito nesse sentido de um para todos, de um para todos, de um para todos, né? E a gente sai dessa passividade das massas, né, para uma recepção que aí ele chama de uma recepção complexa, circular, hipertextual e ruidosa. São 4 conceitos que eu não vou falar aqui, né, porque já é uma outra aula, né, mas que é complexa justamente porque é um público que são consumidores das formas mais diversas possíveis, né? Ela é hipertextual porque são consumidores que elas consomem informação não só na nossa rede, né, mas ela, por exemplo, se ela, ela pode, a Isis, por exemplo, que é uma das que, ontem a gente estava falando sobre a novela, daí a Isis falou, eu vejo a novela pelo Instagram. Eu falei, gente, meu Deus, pelo Instagram. Daí o Pablo estava falando, né, que ele ficou assistindo nunca era novela. Mas tem uma novela que ele ficou assistindo só pelos vídeos de TikTok, porque tem um canal de TikTok que ficava só passando as cenas da novela e via a novela só por lá. Ou seja, a nossa audiência ela já está muito, o nosso modo de consumir informação ele já está muito diferenciado, né? Então, essa crise, a crise de aferição de audiência, ela é grande por conta disso, porque ela não consegue aferir, né, esse tipo de pessoas como a Isis e o Pablo que falam que vem a novela, que vem, mas que vem de uma outra forma. Às vezes vê o capítulo 19 antes de ver o capítulo 17, sei lá, tipo, tem formas e formas de consumir a informação que é muito diferente, né? Bem, gente, tem mais. Deixa eu ler aqui um pouquinho o que vocês estão falando. Aí a Pan, se quiser falar, a Pan também pode falar. Não, só teve uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava sobre a furar bolha. Que, assim, nem vou me aprofundar muito, mas a gente tem uma tese que é a tese do comentariado, né, Cleiton? E isso nos ajudou muito a entender como a Ninja furava a bolha de fato. Porque a gente foi estudando aquelas pessoas que estavam ali nos nossos posts comentando e a gente entendeu que era uma comunidade à parte e que ali tinha um universo que só acontecia ali nos comentários dos posts. E aí a gente foi entrando, enfim, lendo, né, as impressões que a galera ia deixando e entrando nos perfis para ver. Tinha bolsominion, tinha de tudo, gente, de tudo que vocês imaginam. Cada pessoa ali com um perfil diferente, de uma cidade diferente, de cidade que a gente nem imaginava que existia. A galera fica fazendo, falando no Twitter, fazendo meme de Chique Chique Bahia. Tinha Chique Chique Bahia lá no comentário da Ninja também. Então, é muito interessante a gente entender de fato a complexidade das pessoas que estão ali acompanhando. é,
acompanhando mesmo as coisas que a gente está compartilhando nas nossas redes, né? E nos ajudou a comprovar cada vez mais que, de fato, a gente estava furando a bolha. E aí, nessas de estudar ali o comentariado, a gente foi entendendo como o bom dia era importante, que aquele. E ele se transformou num formato. Então, todo dia de manhã a gente posta um vídeo mais viral, que não tem necessariamente a ver com. é, a coisa mais política, enfim, só um adendo. Muito bom. Tipo, o comentariado a gente vai falar muito dele quando a gente começar a trabalhar ali, né? Ele é muito especial. Ah, aquelas partes que eu falo, eu falei, vamos passar a questão dos comentários. Ele é um exemplo, justamente isso que a Alice, né, fez a pergunta, não, falou sobre o lance do consumidor de informação, né? Porque são pessoas que elas retroalimentam, né? Tipo, que às vezes a gente recebe um inbox de, teve um pessoal pintou um arco-íris aqui no chão. Aí tirou uma foto e mandou pra gente. Ela virou um post que a gente postou no dia seguinte, aquele post bombou, né? Então, tipo, esse processo com a gente ele é muito revitalizante mesmo. Ó, eu coloquei aqui o link para a gente poder facilitar um pouco as citações, né? O link do episódio que eu falei, do fio da meada, é a Fabiana Moraes. Eu falei outro nome, né, gente? Meu Deus do céu. É a Fabiana Moraes. Ela é autora do livro A Pauta. Não, é a Fabiana Moraes, que eu tô aqui lendo. Eu acho que é outro, esse que a Bianca falou. É a Fabiana Moraes. Ela é autora do livro A Pauta é uma arma de combate. O nome do episódio é Fabiana Moraes quer tirar a subjetividade do armário. Ele é o último episódio. Foi publicado na segunda-feira. É muito legal, assistam. É bem curtinho assim, né? Uma hora lá. 53 minutos. Mas é bem legal a entrevista que ela fala. Ela fala assim, justamente essa questão da subjetividade, né? E o próprio artigo da Ivana, gente, leiam. Ele tem muito mais coisa do que eu falei aqui, né? Ele explora bastante a questão do conceito de mediativismo, né? Tipo, os fóruns, onde surgiu. Acho que isso é importante para a gente poder entrar um pouco no tema. Tem mais? Mais alguém? Agora eu vou. Foi, né? Eu acho que tudo certo. A Beth perguntou: o calendário será enviado por e-mail? Eu entrei um pouquinho tarde. Oi, Beth. Oi, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. O Cleiton vai te falar sobre o calendário. Ah, beleza. Valeu. Troca de fone. Então, vocês estão ouvindo? Sim. Tá. Ó, o calendário, a gente não separa porque ele está fechado, né? Ou vocês vão receber por e-mail. Por enquanto, vocês vão receber por e-mail, a gente vai mandar até o dia. Nada aqui para passar. Mas vocês vão receber semana a semana é, uma, uma agenda da nossa oficina. Deixa eu ver aqui rapidinho. Só uma. Até quando que a gente vai mandar? Ó, a gente construiu um calendário até o dia 7 de julho. Eu não gosto de falar assim, porque pode ser, a gente sempre muda, porque às vezes ocorre um pouco dessa. Isso é muito normal em quem trabalha com ativismo e mediativismo, né? Mas a gente, por enquanto, está no nosso planejamento fazer essa parte da etapa até o dia 3 de julho. Vocês vão mandar e-mail, vocês vão receber e-mail, né? Um e-mail por semana. Então a gente até planejou aqui, ó. Vocês vão receber um no dia 22, que é daqui a 2 dias, depois um no dia 27,
depois no dia 3 de junho, depois no dia 10 de junho, depois no dia 17 de junho, 24 de junho e o último é no dia 3 de julho, né? Depois, no dia 7 de julho, já vai ser um e-mail para chamar todos para o nosso primeiro encontro, que a gente está chamando de onboarding, né? Que é o onboarding do Ninjaverso, que é a nossa primeira reunião de trabalho, de fato, né? A gente vai fazer um encontro que a gente vai explicar para vocês como é que vai ser no o nosso segundo semestre de trabalho, e a partir dali cada um vai entrar nos chats de Telegram, então já baixa o Telegram que a gente vai utilizar bastante. É, e cada um já vai partir para as reuniões bilaterais, né, com seus gestores. Aí, ó, eu já vou dar os spoilers aqui é, o que que tem nesses e-mails, né? Vocês vão receber um e-mail. O primeiro e-mail que vocês receberam é chamando para a oficina de mediativismo, esse já foi. Aí o próximo, a gente vai mandar um link. É tudo oficina gravada, tá, gente? A não ser que a gente mude de opinião no decorrer do processo e a gente queira não, vamos fazer essa oficina ao vivo aqui, que vai ser importante. Essa minha oficina eu falei que eu queria fazer ao vivo, justamente porque eu queria ter esse diálogo cara a cara com as pessoas, no primeiro, justamente porque é o primeiro contato, né? Essa oficina a gente já tem ela gravada, né? Mas eu queria dar ela ao vivo de novo, justamente por isso, né? Mas é isso, a gente vai dar já dei essa oficina de mediativismo. Aí no dia 22, daqui a 2 dias. Se a gente não mandar daqui a 2 dias, a gente vai mandar pelo menos até o final da semana, tá? Tipo, mas o planejamento é na quinta-feira. A gente manda a oficina Como Fazer Manchetes Criativas e Diretas, que essa sou eu que dou? Sou eu, né? Aquele que já até esqueci. Sou eu que dou essa É oficina. você Tá mesmo. gravada. Aí, depois, a Pamela vai passar uma oficina no dia 27 de maio, oficina de produção de conteúdo para as redes sociais. Depois, no dia 3 de junho, uma oficina Como mapear e planejar conteúdos. No dia 10 de junho, uma oficina de fotografia para as redes sociais. No dia 17 de junho, uma oficina que a gente chama, inclusive influenciado pela Ivana Bentes, uma oficina que a gente está chamando de Contadores de Stories, que é uma oficina específica para como fazer stories, tipo roteiros de stories legais para a gente fazer. No dia 24, como fazer uma campanha nas redes sociais, isso é muito importante, principalmente quem está comigo ali no Clímax, a gente vai fazer bastante. E no dia 3, que é esse último e-mail que eu falei, vai ser mais um e-mail para um e-mail de preparação, lembrando, um e-mail que a gente vai mandar ali com as nossas instruções finais, expectativas, né? E como é que vai ser a nossa participação. Bem, essas são as oficinas que a gente vai disponibilizar para vocês. A gente prefere ir comunicando com vocês de semana a semana, né? Porque para a gente é importante não mandar logo tudo junto, porque a gente vai ficar em diálogo com vocês, né? Então, a gente queria muito que todo mundo pudesse seguir as oficinas, e pudesse participar das oficinas de forma semanal, né? Então, porque até para a gente poder ter um pouco conseguir acompanhar, né, um pouco dessa recepção que vocês vão ter dessas oficinas que a gente está disponibilizando, né? Eu falo isso porque de repente a gente coloca todas as oficinas de uma vez, aí de repente vai vir várias demandas de atendimento, de perguntas, de temas muito diferentes. Então, a gente vai indo aos poucos. É até legal porque a gente vai criando ali uma dinâmica de comunicação constante, né? De semana a semana e tal, né? E daí, como são oficinas gravadas, tem a possibilidade de você fazer no dia que quiser, né? Então, você vai receber de manhã, mas pode fazer à tarde, pode fazer à noite, pode fazer no dia seguinte. Mas é legal não deixar tudo pro final. Ah, eu vou fazer tudo lá no dia 3 de julho. É legal ir fazendo semana a semana. Por isso que a gente está falando de mandar um e-mail semanalmente para poder ajudar um pouco nisso também, né? Diego, pode perguntar. Você levantou a mão?
Aí fiquei nessa dúvida, no caso, como as oficinas são gravadas, e aí como ficaria essa questão de interação em questões de dúvidas? A gente mandaria e-mail, é, como seria esse... Teria algum grupo já específico no Telegram para a gente poder trocar também? Só fiquei com essa dúvida. Pois é, a gente tem, a gente está orientando todo mundo ir trocando pelo e-mail, inicialmente, né? Tipo, fiquei com uma dúvida, vamos falando ali pelo e-mail. Mas cada rede já tá, por exemplo, eu acho que Pamela já tá com os delas no WhatsApp, não sei. Cada um já tá criando, porque eu não criei ainda, né? Por isso que você tá perguntando, porque eu ainda não fiz nenhum chat e nenhum atendimento via WhatsApp com o pessoal do Planeta Foda e o pessoal do Clímax, né? Mas a ideia é que a gente crie durante esse processo. Então, a gente vai ter grupos, a gente vai ter ou chat direto no WhatsApp, que você pode conectar diretamente. Se for foda e clímax, é comigo, por exemplo. Que daí você vai lá e me pergunta diretamente, né? Tipo, fiquei com dúvida em relação a isso, né? Ou tem a possibilidade também do próprio, talvez a Ana queira fazer isso, né, com o Cine Ninja, que é de montar já um chat com todo mundo no Telegram, né? Mesmo que os trabalhos não comecem ainda, né, os chats ali no Telegram, eles já podem ajudar também a criar essa comunicação mais direta com os gestores, né? Mas é isso, a gente quer, na verdade, que a gente fique com esse diálogo constante ali, seja no PVT do WhatsApp, seja no chat do nosso grupo ali no Telegram, porque, porque como de maio até julho é muito tempo, é importante a gente ter essa conexão constante ali, né, para não começar julho como se fosse, tipo, como se a gente estivesse começando já daquele instante, né? Tipo, aí do nada vai começar, exatamente. Bem, mas é isso. Quem mais, gente? Fechamos então? Mais alguma dúvida? Fechamos. A gente se encontra então aí nos PVTs, no Telegram, nos e-mails. Estamos muito, apesar de ser só em julho, a gente já está planejando muita coisa, né, Pamela e Bianca? A gente está com vários projetos, querendo mobilizar pessoas para poder fazer parte. A gente tá com essa experiência já há 3 anos. Foi três, né? Essa já é a quarta, não é isso? Terceira ou quarta? É, isso. Desde 2022 a gente está com essa experiência aí de extensão, né? Essa foi uma ideia que a gente teve, eu vou falar. Mas foi uma ideia que a gente teve de poder. A gente teve assim, mas a UFRJ, como eu falei, né, no começo da minha fala, que a UFRJ ela foi uma das instituições mais propulsoras de grupo de coletivos de mídia livre, né? Seja financiando diretamente por meio de conhecimento, né? Seja por meio de projetos como esse de extensão, de poder tirar os muros da universidade e poder fazer com que a gente pudesse trocar mais com a universidade, né? Eu lembro que a gente fez, tipo, eu lembro até hoje, de uma reunião que a gente fez com a Ivana Bentes. Ivana, vamos fazer um projeto nosso de aproveitar os nossos colaboradores que são do Rio de Janeiro e que estudam na UFRJ, que tem vários a poderem aproveitar que eles já estão colaborando com a mídia Ninja, aí eles ganharem os pontos de extensão, né? Tipo, já que a gente não tem, tipo, o que a gente poderia oferecer para eles já seria muito legal, né, em termos de ganhar pontos de extensão. Então, começou daí essa conversa e daí surgiu esse projeto aí que a Pontão da Eco está lançando desde 2022. É isso, gente. Muito legal conhecer todo mundo. Para quem está vendo na gravação aí, depois acione seus gestores, né? A gente pode até no primeiro e-mail, tive uma ideia agora, né? No próximo e-mail a gente pode até colocar
Tipo, Cine Ninja, siga a Ana, né? Tipo, fale com a Ana e coloque o contato dela ali direto, né? Que a gente cria essa relação para quem já não tá, né? Com contato direto aí com o seu gestor, a gente pode já disponibilizar ali no e-mail os nossos contatos. Tá bom? Beleza? Fechamos? É nóis. Deixa eu encerrar aqui a minha gravação primeiro.